Doutor, E aí, vamos falar da nova cepa, né? Oh man. Oh God. 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 Vai tomar no cu, vai tomar no cu, bem no meio do seu cu. Então, eu tava vendo aqui que tá tendo uma certa repercussão relacionada à nova cepa dessa doença aí, né? Daquela doença lá. Certo, eu tô notando pela internet aí que algumas pessoas estão assustadas, né? Tem gente que aí vai falar, cara, isso aí já encheu o saco em relação a tudo que a gente passou, né, durante a pandemia, né? Eu acho que tem algumas pessoas pensando também que talvez a gente poderia voltar àquele mesmo estágio, né, de quarentena, de imposição de vacina. Certo, eu acho, cara, que, por exemplo, o pessoal vai ficar martelando esse negócio justamente de imposição de vacina, né? Claro que não do mesmo nível que estava anteriormente, certo? E mesmo assim vai haver uma espécie de manipulação midiática. Eu lembro de ter visto, isso aí foi num vídeo do canal Jovem Pan Bauru, não, Jovem Pan News Bauru, que é diferente da praça principal, né? É diferente do núcleo principal, né? E o cara, não lembro do nome do jornalista. Ele havia conversado com o doutor Edmilson Migovski, né? Que já era conhecido em relação a tecer algumas observações relacionadas a essa doença aí, na época em que a gente estava justamente na pandemia, certo? O Edmilson é carioca, né? Pelo que eu sou. Cara, eu havia notado uma coisa, isso aí eu tô abrindo um parênteses aqui. Por que o carioca, hoje em dia, tá sibilando S, cara? É algo que eu tô tentando aqui custar pra entender, cara. Eu sei que, ok, você pega aqui por conta da globalização, né? Gente que é de um estado e depois vai pra outro, ou então certa cultura acaba, o que mesmo? Fazendo parte de outra cultura, certo? Então, ok, poderia acontecer esse tipo de coisa, mas o carioca, ele sempre deu a intenção de que não cederia tão fácil a esse tipo de cultura alienígena, né? Eu sei que, pô, tiveram algumas palavras aí que, tipo o quê? Você pega a palavra rolê, né? Lá no Rio de Janeiro, pelo que eu sei, o pessoal fala rolé, né? Mas eles estão substituindo isso aí pra rolê. Pra aceitar Jesus. Eu quero aceitar todas as vezes. Eu já aceitei mais de uma vez, por exemplo. Aí a pessoa fala, nossa, ela deve ter se desviado. Não, não, é porque eu só acho muito legal. Eu gosto muito de Jesus. Ele é maneiraço. O cara é da hora. Tipo, ele é muito legal. O fã-clube dele que às vezes estraga o rolê. Né? Aí agora você pega essa questão aí do carioca ficar sibilando S, ficar falando coisas ao invés de coisas. Isso anda acontecendo. O próprio Dr. Edmilson Migovski aí, ele fala dessa forma. Mas enfim, cara, eu não entendo por que o pessoal tá absorvendo nesse tipo de coisa. Ainda mais porque o Rio de Janeiro, ele tem uma cultura bastante própria, né? Ele tem uma personalidade. Inclusive até mais do que São Paulo, cara, se você sacar, porque o carioca em si, ele é muito mais expressivo, sacou? Eu acho que seria a mesma coisa de você colocar o quê? Um gaúcho. O gaúcho, ele tem uma cultura própria bastante forte, bastante expressiva. Eu acho que seria estranho, não, eu acho. Seria estranho da mesma forma se você colocar um gaúcho chiando essa, né? Igual carioca, igual amazonense, igual paraense, né? Principalmente. Mas enfim. Aí o Dr. Edmilson, né? Ele comentou que, cara, estão tentando assustar a gente em relação justamente a ter novos casos da doença, né? Através dessa variante aí, dessa cepa nova aí, né? O pessoal vai tentar fazer isso, mas claro que, como o Jair Bolsonaro não é mais o presidente, meio que não faz tanto sentido, né? Porque, cara, eu tô falando uma coisa bastante óbvia aqui. Eu acho que até mesmo quem tem 1000 neurônios vai sacar que, porra, cara, a grande mídia, ela fez o possível pra jogar, e jogou
a conta das mortes da doença pra cima do Bolsonaro enquanto presidente, pô. O pessoal fez isso pra caramba. E tem muita gente, né, que absorveu e replicou e replica isso aí até hoje. Estão fazendo isso aí até hoje. Os 700 mil mortos por aquela doença lá foram exclusivamente culpa do Bolsonaro. O Bolsonaro ele não fez nada para combater a doença, né? O Bolsonaro, enquanto estava tendo aquela crise lá em Manaus, né, relacionada à falta de oxigênio, né, de cilindros de oxigênio, o Bolsonaro não havia feito nada. Cara, com uma checada no Google dá para você ver que são afirmações facilmente refutáveis, certo? Mas acontece que o sujeito não vai procurar, porque ele tem que... Isso aí, em alguns casos, paira tanto por meio de inocência quanto por mau caratismo mesmo, né? Para manter o seu discursinho. Ele vai continuar tecendo esse tipo de afirmação, né? Ele vai prosseguir acreditando nisso, até porque é mais confortável, né, cara? É mais confortável. Eu tô lembrado também, que isso aí foi há mais de um ano atrás. Cara, não sei, eu acho que foi algo relacionado a essa doença. Não sei se teve a ver com a, digamos assim, derrota que o Bolsonaro teve nas últimas eleições, né? Para presidente, obviamente ele queria ser reeleito. Aí, cara, mostraram lá um short de uma loura gorda, né? Ela tava de costas na sacada de um apartamento, provavelmente aqui na cidade de São Paulo, né? Um apartamento que inclusive tinha aquelas redinhas lá, né, de proteção. Aí ela ficou gritando, obrigado, não, que é mesmo? Essa é pra você, tal pessoa, é pra você, né? Ela estava comemorando alguma coisa relacionada a alguma derrota de alguém de direita, cara. Eu acho que foi ao Bolsonaro mesmo. É porque eu realmente não lembro, cara. Eu não lembro onde eu vi. Vi pela internet, obviamente. Mas não lembro o motivo exatamente, cara. Eu sei que foi por conta disso aí. Só que tem que esperar a confirmação. Seria muito melhor se, claro, né, eu visse exatamente o porquê ela ter falado, essa é pra você, tal pessoa e tal. Mas aí então, cara, tem muita gente que prefere continuar com esse pensamento para manter a narrativa, né, cara? Manter aquela torcida, como se fosse Vasco e Flamengo, Palmeiras e Corinthians, Atlético e Cruzeiro. O pessoal vai preferir manter suas convicções mesmo estando erradas, certo? Mas também é aquele negócio, cara, o sujeito, se ele se depara com uma pessoa um pouquinho mais bem informada, relacionada justamente a esse tipo de tema, né? O quê? Vou pôr um exemplo aqui, ela vai despejar aqui no Twitter, Bolsonaro, né? Isso aí, tô falando uma coisa que ocorre sempre, né? O Bolsonaro, ele zombou do pessoal da pandemia, imitou uma pessoa com falta de ar. Cara, vê no Google, não no Google, né? No Google, no YouTube, que também é do Google, claro. Você vê lá a entrevista completa. Você vai sacar que ele não estava fazendo exatamente isso. Mas você acha que o pessoal vai ver? Você acha que o pessoal vai checar lá? É claro que não, pô. Obviamente que não. Então o doutor Edmilson Migovski, ele falou que não precisa o pessoal ficar alarmado. E falo Edmilson Migovski, cara, porque eu já havia consultado o que ele havia dito na época da pandemia, né? Certo? Existem poucos dos, digamos assim, especialistas que estão na mídia de vez em quando que são confiáveis, cara. Existem poucos. E pelo que eu lembro, o doutor Edmilson aí, ele não é figurinha carimbada da grande mídia tipo Globo, tipo Record. E a Record, né, que o pessoal fala aí que era bolsonarista, tá tendo aí tá despejando alguns palavreados, algumas narrativas aí que são
justamente contra a direita, cara. Se bem que eu já havia falado aqui também no canal que, porra, a cúpula da Universal é petista, né? E eu já havia, inclusive, visto, foi na matéria do Intercept Brasil, aí pra você ver como é que eu não fico só vendo veículos que são de direita, mas acontece que você tem que fazer uma filtragem, você tem que saber se tal notícia tem algum nexo, se faz algum sentido, né? Então, o pessoal do Intercept havia falado que a Record já estava querendo fazer o beijamão para cima do Lula, porque eles, segundo o que eu lembro, né, eles já estavam, o que mesmo, não convictos, né, mas preparados de que o Bolsonaro não venceria aquelas eleições ali. Ou seja, o pessoal quer sobreviver. Eu acho normal esse tipo de situação, né? Só que isso aí acaba passando por cima daquela narrativa, daquela afirmação de que a Record é bolsonarista, a Record é de direita. Não é de direita. Não é bolsonarista. Só que o mais tem aquele negócio. Pessoal, eles insistem em uma coisa aí, insistem em ficar martelando, insistem em ficar pensando, em ficar convictos em tal afirmação, até para manter o discursinho, né? Tô me repetindo aqui, né? A última vez. Certo? Então, cara, o pessoal não sabe o básico relacionado a essa doença aí. Eu tenho que ficar falando, se bem que se eu falar tenho que ficar falando soa meio arrogante, né não, cara? Eu acho que soa meio arrogante ficar falando isso. Mas de fato eu ando falando que, pô, essa doença ela não havia sido erradicada, cara. Só acabou o hype, né? E ela havia, digamos assim, sido controlada, né? Sempre terão casos. Mas acontece que essa doença aí é diferente de uma gripe comum. Sim, é diferente. Mas tá na categoria, pelo que eu lembro aí, de síndrome gripal, né não? Mesmo assim, ok, é diferente. Mas a doença sempre vai estar aí, cara. Existem algumas doenças aí pelo mundo que haviam sido erradicadas, mas infelizmente não aconteceu com essa. Também não sou mãe de Ná para prever se vai acontecer ou não a erradicação dela. Mas enfim, cara, a gente tem que seguir as nossas vidas, cara. Tá doente, beleza, vai lá se tratar. Não ficar fazendo um escarcelzinho por conta disso, cara. A época de merda que a gente havia passado, a pandemia e tal, isso aí acabou, cara. Certo? A gente não vai voltar para aquela mesma situação de sempre. Até porque, pô, naquela época a gente não conhecia a doença e tudo. Não que seja justificável o que a gente passou. Até porque, inclusive, pô, eu tô lembrado que eu conversei com um amigo meu, que é de Angola, né? Pô, ele havia falado que, cara, o pessoal relacionado justamente... Eu acho que eu já havia falado isso aqui no canal, né, cara? O pessoal havia dito que... O pessoal havia falado que... Passei por uma garota aqui, quase pisou no meu pé. O pessoal havia falado que... O que mesmo? Não, ele havia falado que todo o tratamento relacionado à doença, né? Ele foi bastante exagerado. O pessoal exagerou na dose, se esqueceu de outras doenças que são tão graves ou até mais graves quanto. O quê? Tipo a dengue. Porra, dengue. Já havia falado aqui no canal que... O que mesmo? Acho que foi devido a um dado do ano passado feito pelo G1, inclusive. Não feito, né? Foi divulgado pelo G1. Falando que, cara, o que mesmo? Estavam com 95% de casos, algo assim, aqui no estado de São Paulo. Não sei se no estado ou na capital. O pessoal havia se esquecido da dengue, cara. Muita gente considerou, né? Como que aquela doença lá, não a dengue, não estou falando da dengue, claro que não. Aquela doença lá, que eu estou tratando aqui no vídeo. Aquela doença lá é a mais importante, ou então é a única doença que prestou. Certo? O pessoal considerou isso aí, parceiro. E aí?
Então é isso aí, cara. Eu sei que quando a pandemia já estava arrefecendo, né? Paulo Figueiredo, ele ainda estava na Jovem Pan e havia falado que existiam algumas pessoas, algumas autoridades aí. Eu acho que eram inclusive autoridades médicas. Não, acho que não eram médicas não. Não sei, cara, não posso precisar. Mas ele havia falado que tinha gente que queria que voltasse a quarentena, que voltasse aquela porcaria toda. Você acha que o pessoal estava preocupado com o bem do povo, cara? Você acha que o pessoal estava preocupado? Agora, já que a situação está diferente, não vai ter mais Bolsonaro para ser culpado, né, não, cara? Mas você acha que vai rolar o mesmo ódio que a esquerda teve com o Bolsonaro para cima do Lula? Claro que não. Não vai ter isso aí. Os caras, eles passam pano pra tudo que o Lula fala, cara. Eu tava discutindo, não, ainda tô, né? Tô discutindo com um cara aí pelo Facebook, né? Ele, inclusive, ele faz parte daquela personagem que, o cara é militante gay, mas ele fala de uma forma bastante ponderada, né? Meio intelectualoide, né? Certo? Esse aí é o pior tipo de gente, né? Da militância, é o pior tipo, certo? Porque é dissimulado, sacou? Aí ele havia falado pra mim que, o que mesmo? Não que ele havia dito, porque ele não me confirmou, mas ele também não havia falado que não, né? Que, porra, cara, dependesse dele, crime de homofobia, ele poderia ser válido para prender gente, né, que eu não curti aquela personagem de gibi ali que é gay. Só por isso aí o cara teria que ser preso, tipo que aconteceu com não que havia acontecido, mas o pessoal havia pedido, né, pro ex-jogador de vôlei Maurício Souza. Não sei se você se lembra do caso. Isso aí foi ano retrasado, e o sujeito achou válido, cara. Achou válido o cara, se ele tivesse que... Não que havia achado válido, mas ele... Vou repetir aqui. Ele não havia nem afirmado e nem rejeitado. Eu acho que ele havia afirmado... Não, eu acho que ele havia afirmado que sim, gente, na situação do Maurício Souza deveria ser presa. Certo? Então, cara... Pessoal que não necessariamente é de direita, né? Porque, cara, eu confesso que eu não sabia da opção política do Maurício Souza, né? Mas, pô, se o Lula falar a série de atrocidades aí contra os homossexuais, você acha que esse pessoal vai estrelar? Não, pô. Não vai estrelar. Até porque eles com certeza acham que o Lula, ele tá dando voz pra gente. O Lula é o que mesmo? É como se fosse uma abelha rainha, né? E ele move diversas pessoas aí para fazerem alguma coisa relacionada aos movimentos sociais, às minorias, blá blá blá. Apesar do Lula ter sido comprovado ser, digamos assim, homofóbico, né? Já que até hoje pela internet tem aquele vídeo onde ele fala que a cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, é exportadora de viados. E aí? E aí? E ele já havia falado, que mesmo, havia falado algo como, graças a Deus, que Deus permitiu a existência desse monstro chamado... para que os pobres enxerguem, blá blá. Você acha que a esquerda fala um A contra esse dito aí do Lula? Não fala e não vai falar, pô. Você pega essa espécie de gente falando mal do Jair Bolsonaro, do pessoal de direita relacionado a essa doença aí, né? Sobre as coisas que o próprio Bolsonaro havia feito, que soaram controversas, né, relacionadas a essa doença, as coisas que ele havia dito, né?
você joga essa cartada aí do Lula falando praticamente a mesma coisa, eles ficam sem ter o que argumentar em cima, cara. Eles ficam sem ter o que argumentar em cima. Certo? Então é isso aí, cara. Com certeza terão novas variantes aí dessa doença. O meu amigo até havia falado que, olha só, a impressão é que tem gente aí no mundo, né, que tá propositalmente com uma nova variante e sai espalhando, certo? Sai espalhando. Eu até achei essa teoria dele interessante, né, cara, mas não sei, cara, não dá pra você afirmar isso aí, cara, é uma teoria dele. Eu não posso necessariamente endossar, até porque, porra, cara, como eu também não tô vasculhando as coisas, né, realmente não há como confirmar o que ele havia falado, né, tanto é que, porra, cara, foi uma teoria, né. Então, pra encerrar esse papo, a gente vai ter que conviver com outras doenças, com outras síndromes gripais que vão surgir por aí, certo? A gente tem que conviver, cara. Ficar parando a vida, ficar assustado, ficar alarmado, sacou? Isso aí vai adiantar de quê, parceiro? Não sei, vou até repetir aqui, mais uma repetição para encerrar esse vídeo. Não que eu havia repetido nesse vídeo, né? Mas já havia falado em outros vídeos do canal. Gente que entrou na pandemia com depressão, com ansiedade, ficou pior ainda, cara. Teve gente aí que passou por essa situação. Teve gente que não tinha isso e acabou tendo, certo? Então, para que você ficar alarmado, Eu sei, cara, eu sei muito bem que aquela sensação de isolamento, não isolamento, né, não é o termo certo, mas a quarentena a qual a gente havia passado havia sido excruciante para muita gente, cara. Eu acho que não apenas pelo fato de ter sido uma novidade, né, porque isso nunca havia acontecido antes, ao menos nas últimas 6 ou 7 gerações, né? Geração tem 25 anos. Mas também que mesmo pela opressão que as medidas contra a doença haviam acarretado em cima da gente também. Nós fomos oprimidos, certo? Então, eu acredito que a situação não vai voltar na mesma, até porque, já havia falado aqui, a pandemia está controlada. Vão ter diversos outros casos. Vão ter, de qualquer forma. E não é por isso aí que você tem que parar a sua vida, certo? Então é isso, pessoal. Daqui a pouquinho eu faço mais vídeos aí. Tem mais coisa interessante para falar. Vou ver se essa semana eu se bem que, cara, eu vou me debruçar por interesse pessoal, né? Que é na nova treta da Haluca. Preciso ver algumas lives aí, alguns vídeos de acusações que tiveram aí da Haluca contra o Tio Gin, do Tio Gin contra a Haluca, o Stott contra o Yanni, por aí vai.